O ser humano, ele não nasce sem a necessidade de aconselhamento. Amém? O ser humano foi criado para depender da direção de Deus. Então, quando você vê lá em Gênesis, você vê desde o começo, você não vê o diálogo nunca parte do homem em relação a Deus, mas sempre de Deus em relação ao homem, não é isso? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo mundo já leu a Bíblia toda aqui? Então, entenda. Como é que eu posso oferecer às pessoas? Como é que eu posso dizer que creio em algo que eu não li tudo? Fé não é isso. Amém? Fé não é acreditar no que Deus pode fazer. Fé é o seguinte: Deus, você tem um câncer para me dar? Amém. Eu confio em você. Porque, sabendo quem eu sou, eu sei que isso é o melhor que o Senhor podia fazer mesmo. Não foi assim com Jó? E isso é fé. Eu confio no caráter de Deus, e por confiar no caráter de Deus, eu confio nas suas decisões. Isso é fé. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Deus não precisa da minha fé. Deus não precisa de fé para te dar emprego. Deus não precisa de fé para te dar marido, para te dar uma esposa. Deus não precisa da sua fé para fazer essas coisas. Aliás, Deus não precisa da sua fé para nada. Você precisa entender a fé que Ele lhe deu. E a fé que Ele lhe deu não é para manipular o coração dele. É para você poder se relacionar com Ele. Porque você precisa crer que Ele existe, e a partir desse aspecto inicial, então, você confia. Agora, você não crê só que Ele existe. Você crê que Ele é uma pessoa, e essa pessoa é definida por determinadas características. E é a partir dessas características que eu interpreto a mim mesmo e o mundo. Eu entendo a dinâmica da vida a partir do caráter de Deus. Vamos pensar lá em Abacuque. Abacuque recebe uma visão avassaladora do que vai acontecer com Israel. Aí o que ele faz? Deus, se tu é reto, santo, justo, bom, por que você está permitindo isso? O que isso significa? Que Abacuque está recorrendo ao caráter de Deus para interpretar as coisas. Hã? Ele não conhecia esse caráter através de arrepio, de calafrio, de ninguém estar falando uma língua que ninguém entende. Ele entendeu esse caráter de Deus por meio da Escritura. Então, eu quero tocar num assunto sobre cosmovisão ainda, rapidinho. Você tem que saber se você é cristão mesmo ou se você não é um empirista. Porque tem muito cristão que está dizendo que é cristão, mas ele é um empirista. O que isso significa? Que ele só vai acreditar, que ele só vai confiar em alguma coisa acerca de Deus se ele estiver sentindo calafrio, se ele estiver vendo o anjo, se ele estiver tendo um episódio estranho. Não, é por meio da Escritura. Você conhece, não é que você não possa perceber a presença de Deus. Não estou descartando isso. Mas é a partir do que está escrito, não do que você sente. O pressuposto básico para a fé é a verdade, e não o que você sente. Amém? E o que está acontecendo com as pessoas que estão sendo aconselhadas? Elas perderam essa capacidade em função da dor, do sofrimento, do abatimento, do pecado. Porque nem tudo que a gente vai tratar em aconselhamento é em função do pecado que a pessoa cometeu. Muitas vezes é o pecado que cometeram contra ela. Embora envolva o pecado nas suas mais variadas formas. Mas eu preciso, inclusive, aprender a distinguir isso. Amém? Vamos lá. Então, o ser humano não foi criado para viver em função de uma voz interna, né? Como se ele tivesse as respostas. Lá os aspectos da criação deixa claro essa dinâmica da dependência do homem em relação ao conselho de Deus. Você nunca vai ver uma iniciativa do homem em relação a Deus. Essa iniciativa em Gênesis é sempre de Deus em relação ao homem. Deus sempre conduzindo o homem. Não é isso? Então, onde surgiu a necessidade de aconselhamento? No ato da criação. Deus cria o homem para isso, para depender desse conselho, para depender da palavra de Deus. Então, quando a gente está falando palavra, é claro que ali não tinha uma Bíblia escrita, mas Deus estava falando diretamente com o homem. Quando você vai para textos em aramaico original, o termo palavra vai aparecer muitas vezes onde na nossa Bíblia está escrito Senhor, Yahvé. Sabia disso?
Em alguns textos em aramaico, é o que vai estar lá, no Velho Testamento. Para a gente entender como, desde sempre, o povo de Deus entender essa relação com a palavra. Onde é que está mencionada essa questão da palavra desde o começo? Deus disse, haja luz. A gente está associando a Bíblia a esse ato de Deus. Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo 3,16, que a palavra é inspirada, ele está recorrendo ao termo grego theopneustos, que significa Deus soprou. E ao que ele está fazendo menção? Aquele ato de Deus soprar sobre o homem a vida. A palavra, ela emana vida. O homem é esse ser que é guiado, que é vivificado pela palavra. Então, por isso, a gente precisa pensar qual é a nossa relação de obediência à palavra, de devoção à palavra. Teologicamente, a gente afirma que a Bíblia tem uma natureza hipostática, ou seja, ela tem tanto uma natureza humana, porque Deus usou homens para escreverem, mas todo o conteúdo ele é de ordem divina. Mas me irrita bastante a relação que as pessoas têm com a Bíblia. A pessoa está dizendo que é crente, ela nunca leu a Bíblia toda, pelo amor de Deus. Como que você pode crer num livro que você não leu ele todo? Como é que é isso? Como é que você está chegando a conclusões? Só porque tem um cara aqui falando, e se eu estiver falando uma besteira? Por que a gente tem uma igreja que mata pessoas? Amém? Majoritariamente a igreja hoje mata pessoas. E a gente precisa encarar nesse nível de radicalismo. Dói das pessoas, fere as pessoas, mata as pessoas, mente para as pessoas. Porque às vezes tem um cara lá que nunca leu a Bíblia toda. Ele é pastor porque ele fala bem, ele é pastor por muitas coisas, menos pelo primordial, ele conhece as Escrituras. Mas nós não podemos estar nesse rol de pessoas. Um conselheiro bíblico conhece a Bíblia, ele ama ela. Você ama a Bíblia? Todo ano eu compro uma Bíblia nova e eu vou ler essa Bíblia toda ela durante o ano. Aí ela chega, eu cheiro. Mas não estou falando disso não, amém? Não é esse amor pelo papel, é pelo que ela carrega. Deus está se revelando aqui, amém? Deus se revelou de várias formas na história, mas essa é a última. Essa é a objetiva, é aqui que eu vou saber quem Ele é. Isso não se dá por meio de arrepio, calafrio, não. Esquece esse negócio. A palavra. A palavra é o meu objetivo pelo qual Deus quer aconselhar o homem. Amém? Nesse sentido, é importante ainda um conceito, a vontade preceptiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. Ah, pastor, como é que eu vou aconselhar uma pessoa se eu não sei qual a vontade de Deus para ela? Sabe, está aqui, ó. Você não sabe o que está no coração de Deus. Esquece. A palavra não diz para você conhecer a vontade de Deus, diz para você entender. E o que você pode entender? O que está escrito. Aquilo que é o decreto secreto de Deus, o secreto decreto de Deus, nós nem deveríamos cogitar. Porque ele deixou 66 livros, você não se apurou a isso, o que você está querendo ir lá no coração de Deus? Então, para saber a vontade de Deus para a pessoa, o que a gente está querendo dizer com isso? O que Deus quer que ela faça, como Deus quer que ela viva, isso está aqui. Ó. E isso aqui é o que vai colocar o coração dela, a mente dela, nos trilhos. Ou a Bíblia não tem esse poder? Abra em 2 Timóteo 3,16. 16 ao 17. Quem achou pode ler, por favor. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pronto.
ela está falando acerca de si mesma. Ela está falando que ela foi capacitada a entregar ao homem. Ela é capaz de instruir, ela é capaz de dizer o que o homem deve fazer. Então, entenda, quando a gente vai lá para Êxodo, a gente tem que lembrar o porquê Moisés está falando ao povo pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Porque Deus está falando ao povo e usou Moisés para registrar isso nos primeiros 5 livros da Bíblia. O que significa Torá? Torá significa lei, peso jurídico, é o código civil, é o código... Lá tem um código civil. Mas os primeiros 5 livros da Bíblia não podem ser interpretados assim. Eles têm que ser entendidos de que maneira? Torá significa instrução. É um pai amoroso instruindo filhos. É assim que tem que ser interpretada a Escritura. Amém? Quando a gente entende a Bíblia a partir disso, há um outro sentimento em relação a ela. Você está sendo instruído, você tem o suficiente ali, você tem a instrução que vai realmente lhe ser útil. Amém? Como foi no começo, desde o Éden. Então, o homem, criado para ser instruído por Deus, tem essa necessidade agravada por conta do pecado. Se antes ele precisava, porque ele era, de fato, ele foi feito para ser instruído, agora realmente ele é reduzido ao estado de ignorância. Porque ele recusou todo esse conhecimento. E se quebrou nele aquela habilidade de interpretar a realidade de Deus de maneira mais objetiva. Então, a nossa dificuldade hoje de ordem intelectual, ela é fruto da queda. As nossas dificuldades cognitivas, elas são fruto da queda. Então, pensa como é difícil para a gente, às vezes, entender um texto na Bíblia. Às vezes o pastor está falando coisa simples aqui, a gente não consegue entender. Mas, por outro lado, nós recebemos o Espírito Santo, que restabelece essa capacidade em nós. Por que os cristãos entendem coisas que o mundo não entende? Porque a vocês foram dado o Espírito da verdade, que eu dei a vocês, mas que eu não dei ao mundo. E a gente esquece disso. Por isso o conselheiro bíblico está mais bem habilitado para aconselhar do que qualquer psicólogo. Se ele se ater o que deve se ater para exercer essa função. Primeiro, ele leva uma vida piedosa, ele ama as Escrituras, ele entende as Escrituras a partir do papel que ela se destina a realizar, e ele executa isso com maestria e dedicação e devoção. Essa é uma outra questão, é claro, né? Mas, enfim, o importante é a gente entender que a necessidade de aconselhamento, ela sempre existiu no ser humano e ela se agrava por conta da queda. O aconselhamento está presente não só na igreja primitiva, mas também no Antigo Testamento. Eu comecei aqui, lá desde Gênesis, amém? Está presente desde a relação entre Deus e o homem. E a igreja primitiva vai estar cheia de referências acerca da prática do aconselhamento. Nunca houve um momento onde a igreja não fizesse isso. Como eu falei antes, a única instituição que recebeu autoridade para cuidar da alma humana foi a igreja. Nenhuma outra instituição criou receber essa autoridade. Nós entregamos essa autoridade. Quem tem autoridade para cuidar de casamento? O cartório onde você casou? A igreja. E por que quem tem tanto problema com casamento? Porque a igreja, ela negligenciou a autoridade. Ela se negligenciou a exercer autoridade sobre isso. Porque agora o cara procura um terapeuta de casais, mas ele não procura o pastor. E muitas vezes, eu reconheço, o pastor não está lá para fazer isso, mas muitas vezes a pessoa não quer se expor ao pastor. Porque ela não quer ser denunciada. Ela não quer dizer que ela não quer assumir que tem um problema. Mas é claro, na maioria das vezes, nós temos aí, majoritariamente, uma igreja que não pratica aconselhamento bíblico, não é mesmo? Você vai resolver o problema? Quem está disposto a resolver o problema da igreja não ter conselheiros? Ué, vou fazer a pergunta de novo, talvez você não tenha entendido. Eu vou ser misericordioso. Quem vai resolver o problema da igreja não ter conselheiros bíblicos o suficiente para atender às necessidades da igreja? Aleluia, é isso aí. Entendo que vocês estão aprendendo aqui, não pode ir para a gaveta. Isso será cobrado. Amém? Deixa eu ler esse textinho aqui.
O relato das origens, há a menção clara de que o homem foi criado para ser governado por uma palavra externa, que tinha poder de direcionar os seus passos. Amém? É o que nós vemos lá. O homem não está lá fazendo o que ele quer, tomando as decisões que ele quer. Não, ele está sendo guiado passo a passo. Cada coisa que ele faz tem uma voz maravilhosa guiando o caminho dele. Qual o problema quando o homem decide se apartar dessa voz para ouvir a voz da serpente? Ou seja, toda e qualquer mínima distorção da palavra, ela é de ordem diabólica. Então não existe uma igreja bem intencionada pregando uma distorção doutrinária. Toda distorção doutrinária é diabólica. Onde começa o golpe de Satanás contra o homem? Na distorção da palavra, na distorção do conselho, na deformação do conselho de Deus. Não, você vai ser Deus. Deus diz isso? Deus disse que nós seríamos deuses? Deus disse que o fruto era bom para dar entendimento? Deus disse que o fruto era bonito de se ver? Deus disse essas coisas? Deus não disse essas coisas. Então nós vemos aqui o que Eva está fazendo? Ela está relativizando perversamente o pecado. É o que a gente faz. A maioria das pessoas que a gente está aconselhando, o que ela está fazendo? Ela está relativizando, ela está racionalizando perversamente o pecado. Por que você fez isso? Ah, pastor, por que você bateu na sua esposa? Ah, pastor, porque ela me xingou. O que uma coisa tem a ver com a outra? É assim que um cristão deveria reagir? É isso que a palavra diz? A palavra não diz isso. Mas o que ele fez? Ele quis justificar, ele quis, não, tem uma justificativa, tem uma explicação. E a maioria das pessoas vão usar a mesma métrica para justificar suas reações. Por que você está ansioso? Ah, porque eu não confio. Não, mas você não disse que tem fé? Como é que fé e ansiedade andam na mesma linha de trem? Não. Quando eu não creio, quando eu não confio, eu estou sendo incrédulo. Não tem como eu não ficar ansioso, eu não estou confiando em Deus. É claro, não é tão simples assim. Eu estou colocando de uma maneira mais simplificada possível para que vocês entendam o quão as Escrituras estão trazendo lá de uma maneira muito racional, muito clara, como o desvio do nosso coração quando a palavra não guia os nossos corações. Amém? A autonomia nunca foi uma realidade para a humanidade. A palavra autonomia não está na Bíblia e ela é cunhada pelo filósofo Kant. E o que ela significa? Ter minha própria lei. Ou seja, o homem foi dotado de liberdade, mas não de autonomia. O que significa autonomia? Eu posso ter a minha própria lei, eu posso ser o que eu quiser, é o mais comum hoje, né? Fica em pé, André. Fica em pé, só um pouquinho. Deixa eu zoar você um pouco. O André falando que ele é uma loira de 1,80 m. Hã? Faz sentido isso? Não, mas ele pode sentir isso. Eu espero que ele não sinta, estou brincando, pode ser. Né? Mas pode sentar, meu irmão. Né? Mas tem cara hoje que diz que está sentindo isso. E aí? E a maioria das pessoas estão sentindo coisas, e elas estão sentindo mesmo. Mas não importa o que elas estão sentindo. Entenda, não importa. Não importa o que você sente. Aliás, não importa em que sentido, você não deveria se submeter aos seus sentimentos. Você deve estar atento ao que você sente no sentido de fazer a devida análise. Mas você não deve sentir logo me submeter. Não. Essa relação é com a palavra, não com seus sentimentos. Porque esses sentimentos são sentimentos de um homem caído. São os piores sentimentos, na maioria das vezes. Pastor, esses dias eu estava vendo no Instagram, e aí estava mostrando uma moça sendo entrevistada, aparentemente meio famosa, e a pessoa fazendo as perguntas para ela, ela respondendo como se fosse um cachorro. Eu olhei assim, né? Falei, gente... O que aconteceu com essa pessoa? Olha só, o conselho de Deus diz que ela é criatura, semelhança de Deus, e ela rebaixa a semelhança de Deus a um cão.
Essa pessoa é doente? Vamos lá. Então, autonomia significa que você pode ter uma lei própria. Mas o filósofo errou. O homem não recebeu esse direito de ser o que ele quiser, de ter a própria lei. Nós temos uma lei única. Amém? E ela não guia só os aspectos morais, mas também os aspectos existenciais. Ela domina tudo em nossa vida. Tudo. Embora o primeiro casal fosse dotado assim, como os anjos, do uso da liberdade de natureza contrária, ou seja, eles não foram criados imutáveis, como eu falei aquela hora, ainda assim isso significa viver de forma autônoma. Isso não significa viver de forma autônoma, mas sim viver em obediência ou desobediência. Em teonomia, a teonomia, ou seja, teonomia é a palavra antônima à autonomia. O que significa teonomia? Deus é a lei. A lei de Deus é suprema. Amém? Então, como é que o conselheiro precisa conduzir a pessoa? Tirá-la da perspectiva da autonomia e levá-la a se submeter à teonomia. Amém? A teonomia estabelecida e ao impulso contrário à santidade original. Deixa eu ler de novo para ter ficado confuso. Ainda assim, isso não significa viver de forma autônoma, mas sim viver em obediência ou desobediência à teonomia, estabelecida ao impulso contrário à santidade original. O conselho interno e externo é o que guia o homem em seus mais íntimos desejos desde os primórdios criacionais. Embora o homem não tenha sido criado para se submeter a um conselho interno, ele está lá. Depois da queda, ele está lá. O que é esse conselho interno? É a carne. Amém? Ela está sempre em oposição a Deus. Mas você não foi criado para ser guiado por esse conselho interno. Ele é resultado da queda. Amém? Tranquilo até aí? Irmã Luzia, tem um pontinho de interrogação aí? Está de boa? Beleza. Então havia um conselho claro para o homem. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Claro, objetivo, né? A consequência estava clara. Deus não precisa... Quem tem filho pequeno ou neto aí? Aí a criança vai meter um grampo na tomada. Você vai explicar para ela por que ela não tem que enfiar um grampo na tomada? Ou você vai falar, não faça isso, senão você vai morrer? Não, a informação é clara e suficiente, não é? E foi o que Deus fez, e deveria ter sido o suficiente. Mas o homem relativiza e racionaliza o pecado. E isso precisa ser a base para a gente entender a dimensão das respostas que nós temos muitas vezes no ambiente de aconselhamento, porque a pessoa vai tentar fazer isso. É incrível quando você vai assim, caramba, como a Bíblia está certa. Como está presente no comportamento humano. Isso aqui, eu vou usar rapidinho. Então, quando a gente para pensar aonde o problema começou, em Gênesis. Eu vou falar rapidamente aqui, né? Isso aqui, de repente, às vezes eu demoro 1 hora para fazer isso aqui, mas não vou fazer isso agora não. Vou falar rapidinho. A dinâmica da necessidade de aconselhamento em função da intensificação, né? Em função da queda. Nós vemos lá em Gênesis 3, do 1 ao 9, o que nós vamos ver? A deturpação da palavra, amém? É onde o problema começa. Isso vai despertar no homem cobiça, idolatria e, consequentemente, a falsa crença e a enganosidade. Vocês conseguem observar isso lá em Gênesis? Como é que a gente vai ver lá em Gênesis? Aquele encontro fatídico com a serpente, onde ela deturpa a palavra, falando que o homem poderia ser como Deus. O homem compra essa ideia. Quando estou falando homem, eu estou sendo genérico, né? Estou falando da espécie humana. É claro que foi Eva, de maneira mais objetiva. Isso desperta nela a cobiça e a idolatria. A cobiça e a idolatria, ninguém colocou isso nela. Esse é aquele aspecto que eu falei inicial do mal moral.
do sentimento horrível do homem, daquilo que, da figura que eu dei do aço enferrujando. Amém? Para isso ter acontecido, o que ela precisou? Ela precisou tapar os ouvidos para o que Deus tinha ouvido e ouvir a serpente. Nesse ato, já aconteceu aquela... Eu esqueci a palavra que eu usei. Enfim, a ferrugem já tomou o coração. Já houve uma alteração no simples fato dela ter desconsiderado o conselho de Deus. E a maioria das pessoas que estão sofrendo com os ditos transtornos, com sugeridos transtornos, elas estão envolvidas nesse ambiente de ter comprado uma sugestão errada. A maioria das pessoas estão sugestionadas. Amém? Elas estão sob uma influência. Ela não está lá casualmente daquela maneira. Aconteceu alguma coisa. E ela comprou um discurso. Ou do próprio coração, ou de uma influência externa. Amém? A mesma coisa que está lá em Adão e Eva. E aí, nesse mesmo momento, começa a surgir a falsa crença. Qual foi a falsa crença que foi exposta a Eva? Você será como Deus. Lembra o exemplo que eu dei aqui, da pessoa tentando criar um mundo? O que Adão desejou naquele momento? Um mundo onde ele fosse Deus mesmo. Foi isso que se passou no coração de Adão. Pode parecer até, digamos assim, uma conclusão irracional de Adão. Não, mas Adão não queria só ser como Deus, ele queria ser Deus. Ele queria ter controle sobre o bem e o mal. Essa foi a proposta que foi feita para ele. Amém? Certamente você será como Deus. Qual é o maior problema das pessoas? Porque, entendo, pessoas autocentradas, pessoas, assim, tem pessoas que são autocentradas de maneira muito clara, né? Elas vivem em função de si mesmas. O mundo tem que girar em torno delas. Ela é a pessoa mais especial do mundo. Não tira o olhar dessa pessoa. São as pessoas que vão ser esmagadas mais frequentemente. As pessoas estão sobre o desejo de um controle constante das coisas, como se ela fosse realmente Deus. Existem essas pessoas que vão estar isso de maneira mais clara, mas cada um de nós tem isso em uma certa medida e vamos sofrer o impacto disso. Amém? E isso é uma falsa crença. Você não é Deus. Você está enganado acerca disso. E aí a enganosidade começa com aquele ato de Eva tentar dar características ao fruto que Deus não deu. Deus não disse, como eu disse a princípio, que o fruto era bom de comer. Que o fruto, né, ela agora apresenta aspectos estéticos, ela está racionalizando. Ela está justificando o porquê ela pode fazer uso daquilo. Mas, filho, por que você roubou? Não, porque eu estava passando fome. Porque meu filho precisava. Por que você mentiu? Ah, não, se eu fizesse isso, eu ia perder o emprego. E essas duas situações que eu citei aqui, lá no DSM, são tidas como doença. Esses dois comportamentos. Não, mas a Bíblia não trata isso como comportamento. Aliás, é um comportamento, mas não é doença. Desculpa aí a gafe. Mas, enfim. E aí, a partir daquele momento, a incredulidade. Por que a incredulidade? Adão conhecia Deus como ninguém, como nenhum de nós conheceu. Ou não? Estava lá diante dele. Amém? E ele não creu no Deus que ele conhecia, o Deus que deu o mundo inteiro para ele. Ele não confiou. Ele preferiu o quê? Botar a culpa na esposa, botar a culpa em Deus, botar a culpa na serpente. E o que a gente vê aqui? O homem não assume mais a responsabilidade pelos seus atos. E há uma derrocada moral agravada. E a partir de lá, quando a palavra medo surge, o que é perguntado? Onde tu estavas, Adão? Eu pequei e tive medo. A partir desse medo, o que a gente tem? A derrocada moral, a derrocada emocional. Então, tudo que você puder imaginar sobre depressão, ansiedade, insegurança, surge ali. O medo é só uma palavra que é bem maior do que a gente imagina. Medo, culpa e desesperança. Quando você vai estudar depressão e ansiedade, essas coisas estão lá. Amém?
Não é interessante? Aí você vai perguntar para o psicólogo, como surgiu a ansiedade? Não, porque o homem, quando ia caçar, na expectativa da caça, ele ficou ansioso. Isso é uma idiotice, porque o sentimento estava antes. Ele não chegou lá e... Não, por que ele ficou assim? Ele não caçava sempre? Ele teve que caçar uma primeira vez, e mesmo depois dele ter caçado 50 milhões de vezes, ele continuou do mesmo jeito. Não é porque tinha algo nele. Algo que não fazia ele confiar no fruto da caça, do Deus que daria a caça a ele. E se perdeu. Porque o homem perdeu a confiança em Deus. O homem agora é incrédulo. Por isso que tudo que não é fruto de fé é pecado. Eu gosto de fazer essa analogia. Vamos pensar aqui que eu tenho um copo na minha mão. E aí eu vou colocar aqui. O pai que o René é, o marido que o René é, o profissional que o René é e a fé do René. A fé é só mais uma coisa aqui dentro desse copo? Então o que a fé deveria significar aqui? O copo. Todas as outras coisas que o René é são definidas pelo copo. A fé não é mais uma coisa que ele tem dentre todas. A fé é a mais importante. A fé, como eu falei, fé e cosmovisão são sinônimas. É a maneira como você responde, crendo em um determinado sistema de crenças. Se esse sistema de crenças não está definindo você está vendo uma absoluta confusão. E foi o que aconteceu com o homem, ele esqueceu. Esqueceu não, ele não quis se lembrar, é diferente. Que é o que a gente faz na maioria das vezes. A gente sabe, mas na hora, o que a gente prefere? Na hora que alguma pessoa dá um tapa no nosso rosto, o que Jesus fala? Dá outra face. O que eu faço? Não, dá licença aqui, Jesus. Pô! Não é que eu não sei, eu não quero me lembrar. Enganosidade, auto-engano. Adão não foi enganado, ele se permitiu se enganar. E é o que a gente faz na maioria das vezes. Ou será que o marido não sabe que se ele trair a esposa, ele vai destruir a vida da esposa? Ou será que se um cara que tem uma família vai usar droga, ele não sabe que vai destruir a vida da família? Ele precisa de um curso de alguém que diga isso para ele. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é canalice, isso é maldade, isso é pecado. A gente precisa ver, é assim. Não é porque o pai dele não ensinou, ninguém precisa ser ensinado sobre essas coisas. O homem vai ser julgado pela medida da verdade de Deus que está no seu coração, mesmo quando ele não é crente. O certo e errado está impresso, a lei de Deus, a lei moral de Deus está impressa no coração do homem. Ou será que uma pessoa não sabe que é errado matar a outra? Ou será que a pessoa não sabe que é roubar? Sabe como é que ela sabe que é verdade? Porque quando fazem contra ela, ela reage. Não faz isso comigo, não mexe no meu marido, não mexe no meu bolo, não mexe no meu dinheiro. Não é? Ela sabe que é errado. Porque quando fazem com ela, ela reage. Ela não está enganada. Porque nós precisamos entender que nós somos definidos a partir daqui, não a partir do que a psicologia diz. Porque a psicologia vai dizer que eu deveria ignorar esses aspectos que estão marcando a ancestralidade humana, a origem da criação. Isso tem que ser ignorado. Mas quando a gente olha a partir daqui, nós entendemos com mais clareza onde está o real problema do homem. Se você é cristão, é a partir daqui que você tem que enxergar. Isso não quer dizer que aspectos externos, como o contexto social, o ano que a pessoa nasceu, o contexto cultural em que ela foi criada, que isso não vai ter um peso, mas esse peso não define a pessoa de maneira mais... ela não é tudo o que ela é apenas em função disso. Ela é o que é partindo disso aqui. A maneira como ela respondeu a todos esses contextos é em função do que ela é desde a queda. Amém? Então, afeto, cognição, volição estão comprometidos. Todas as áreas, as respostas, os desejos, as intenções do coração, tudo isso agora está comprometido. Amém? E aí, quando a gente vai lá para Gênesis 3, do 14 ao 10, o homem, como eu falei, né, tem aquele embate lá entre Deus, o homem, Eva e a serpente, não é isso? E fica claro que o homem ali se vê impossibilitado de se assumindo sua responsabilidade, e agora as respostas emocionais estão condicionadas à sua condição de ser caído. E fica claro lá, a covardia, né, a desonestidade,
a pessoa acusando Deus. Não, a culpa é sua que você me deu essa mulher aí. A culpa é do diabo, né? Então entendam. Quantas pessoas vão estar no ambiente de aconselhamento falando que é o diabo, falando que é Satanás? Ah, quem levou você para o vício? Foi o diabo. Não, ele estava lá, mas você comprou a parceria dele. É você que... Vamos lá. É você que trama o acordo. Muitas vezes é você que convida ele. O ser humano não precisa de Satanás para nenhum ato de maldade, para nenhum pecado. Ele é um ser caído, ele é uma fábrica de pecado, ele é uma fábrica de ídolos. A origem do pecado é o homem. Tem um livro chamado O Mal que Habita em Mim. E algumas pessoas acham que o pecado é uma entidade fora de mim. Não, o pecado é você. O pecado não é uma pessoa fora de você. Você não é possesso por uma entidade para pecar. Ela está aí. O pecado está aí. Só tem uma força capaz de tirar ele daí. O sangue de Jesus derramado na cruz. E a ação do Espírito Santo. Nenhuma outra coisa é capaz. E por isso que eu não creio que nenhuma outra metodologia pode livrar a alma humana do engano, porque nenhuma outra força vai ter esse poder. E de Gênesis 15 ao 20, o que nós vamos ver lá? Cristo é o remédio. Lá em Gênesis 3,15, o que é prometido? Que vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, embora ele seja ferido no calcanhar. Então, lá o remédio. Amém? Uma outra questão que a gente vai ver é que, embora eu não tenha citado isso, qual é a primeira coisa que o homem faz? Ele tenta resolver o problema. Ele vai lá e faz o quê? Costura roupas de figueira. Então, entenda, qualquer tentativa do homem de resolver o problema do seu dilema sem Deus, seja ela por meio da filosofia, seja ela por meio da psiquiatria, seja por meio da psicologia, é roupa de figueira. É uma tentativa humana de resolver o problema. Sabe o que Deus faz? Ele arranca a roupa de figueira e o que ele vai fazer? Ele vai lá, pega a pele de animal e veste o homem. É ele que vai resolver o dilema. Então não foi dado ao homem o direito ou a incumbência de resolver o problema do mal. O problema do mal é resolvido na cruz. O problema da alma humana é resolvido na cruz, não é resolvido pelo homem. Vamos lá. Um ser caído, com ações caídas, com sentimentos caídos, dando respostas caídas para um outro ser caído. Como é que é o nome disso? Neymar. Não, brincadeira dessa parte, não, é queda. Não tem como se erguer. Alguém tem que estar numa condição diferente. Alguém tem que estar de pé. Aquele que nunca, Deus não morre. Deus não pode ser abatido. E é por isso que nós confiamos nele. Amém, meu irmão? Deus não pode ser abatido. Deus não pode ser destruído. E por isso ele é totalmente confiável. Ele é a força que sustenta o universo, ele é a força que criou todas as coisas. E é nisso que está firmada a minha confiança, nesse que me criou e que me sustenta. É isso que as pessoas precisam crer. Amém? Ok. Então, meus irmãos, eu vou adiantar um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo. E vamos partir aqui para um aspecto importantíssimo. Eu posso mudar o slide aqui? É Moisés o nome dele? Moshe? É Moisés ou é Moshe? Moisés, sei lá. Eu vou ter que mudar o slide aqui. Beleza, nós entendemos aonde a questão do aconselhamento precisa, a partir de onde ela precisa ser observada. E agora a gente precisa entender como deve estar o coração do conselheiro. Amém? Como é que está seu coração aí? Eu quero que você pensasse agora qual é a qualidade da sua vida piedosa. Você é crente mesmo?
Você é crente mesmo? Aí você fica assim, pô, pastor, pode parecer arrogância, né? Mas eu acho que eu sou. Não, se tem alguém que tem que ter a certeza que você é salvo, regenerado, é você. A pessoa que está lá, ela já está em crise, ela não precisa de uma outra pessoa em crise. Aí você chega lá e a pessoa começa a te aconselhar. Né? Não tem jeito. Então, primeira coisa. Quando eu estou falando ali, ó, o conselheiro é um teólogo, eu não quero dizer que você tem que ter, talvez, uma formação acadêmica a princípio. Seria muito bom, seria assim, sabe? Muito bom se você pudesse ter uma formação acadêmica em teologia. Sabe qual é o problema da igreja? Ela menospreza a teologia. Ela está dizendo que ela é crente, mas como é que um crente pode falar mal de teologia? Se ele está fazendo isso o tempo todo? Com ou sem conhecimento acadêmico. Você abre a Bíblia, meu irmão, e se empenha para entender o texto, você está fazendo teologia. Se vai ser boa ou má teologia é outra questão. Mas teologia é o conhecimento de Deus. Né? Nós estamos num contexto reformado, onde isso não é segredo para ninguém. Mas você precisa ter formação teológica, no sentido assim, eu sei o que a Bíblia está falando. Amém? Eu não tô enganado acerca de doutrinas fundamentais para você trabalhar o aconselhamento bíblico. Por exemplo, Deus é bom ou Deus é bonzinho? Uma coisa bem simples, né? Deus é bom ou Deus é bonzinho? Eu não vou usar um termo pejorativo para definir Deus. E a bondade de Deus não é o que a maioria das pessoas pensam. Porque Deus não passa o pano. Deus é justo. Deus é amor? Mas Ele é só isso? Agora, o que mais Deus é vai fazer total diferença no aconselhamento bíblico. E é com a teologia que você vai entender essas coisas. Então, não é só pensar em teologia, é pensar teologicamente. Todos os meus parâmetros da vida são interpretados a partir da teologia. Eu educo meus filhos, eu cuido do meu casamento, eu ajudo pessoas, eu faço o que tenho que fazer a partir de uma perspectiva teológica e não sensitiva. E não subjetiva. Amém? Outra coisa, o conselheiro depende do Espírito Santo. Então, um conselheiro que não ora, que não jejua, que não estuda a palavra, que não medita na palavra, ele não tem como ser conselheiro. Ser conselheiro é tipo assim, eu vou aconselhar o Renê, ele está com depressão, eu compro um livro de depressão e vou lá aconselhar o Renê. É claro que você pode usar um livro tratando do assunto na perspectiva do aconselhamento bíblico, tem ótimos livros, mas isso não é aconselhamento bíblico. Eu vou ter que entrar no dilema da vida dele. Eu vou ter que estar com ele lá quando a coisa sangrar. Eu vou ter que guiá-lo até a vontade de Deus. E eu não vou conseguir fazer isso no seco. Eu não congrego, eu não oro, eu não jejuo, eu não medito na palavra, eu não estou fazendo o mínimo que um crente tem que fazer. Outra coisa, uma doutrina importantíssima para o conselheiro bíblico, solitude. Quantas pessoas você tem atendido por dia, André? Pois é. Às vezes já teve dia de eu atender 8 pessoas num dia. Como é que você acha que a gente está no fim do dia? Se ele aconselhar uma pessoa, já seria um peso grande, muito grande. Como é que vocês acham que a gente vai estar no fim do dia? Foram 8 situações, 8 problemas. Meu irmão, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não estudar, e se eu não tiver tempo de solitude, o que é solitude? Cara, fique em silêncio. Né? Por isso que eu acho difícil um pentecostal conseguir ser conselheiro bíblico. Porque é muito barulho. É muito barulho. Fé não é barulho. Fé é equilíbrio. É o que o Espírito Santo está fazendo no ato da criação? Está pairando sobre as águas, está estabelecendo ordem sobre a matéria, que Deus daqui a pouco vai dizer, vira isso, vira aquilo, acontece isso, acontece aquilo. Equilíbrio. Por que as pessoas vivem atordoadas pela ansiedade, porque elas não sabem dizer, cara, coração, se cala. Você nunca se ajoelhou diante de Deus assim, eu vou ficar aqui calado.
Como é que você quer ouvir Deus se você nunca está calado? Né? É sempre a lista de compras, né? E Deus é uma prateleira. Cala! Você nunca fez uma oração silenciosa? De 4 em 4 meses, eu faço um jejum com um grupo de pastores amigos. Quero levar a André lá da próxima vez. São 4 dias, a gente chega lá, a gente começa no domingo, no meio-dia, e vai até a quarta-feira do meio-dia da outra semana. De jejum, só bebe água. Meu irmão, e as primeiras 24 horas é em silêncio. É você e Deus. Aí tem o Charles foi comigo uma vez. Aí tem um córrego lá, quando eu chego, é o lugar para onde eu vou, fico lá, uns 3, 4 horas na frente do córrego, olhando para a água lá em silêncio. Os passarinhos, o barulho da água. A gente tem que saber o valor do silêncio. Sabe, Deus está em silêncio. Deus não está falando toda hora. Amém? E o fato dele estar em silêncio não significa que ele não esteja fazendo nada. Mas e outra? Se você não colocar sua mente, seu coração nesse lugar de equilíbrio diante de Deus, você nunca vai conseguir ouvir. Quantas respostas em aconselhamento eu tive em momentos de silêncio. De poder ver na Escritura, em silêncio, algo que eu não tinha visto. Caramba, é isso. É isso aqui que eu tenho que trazer para a pessoa. Na minha própria vida pessoal, quantas coisas foram resolvidas em silêncio. Mas aí a gente quer comprar o pacote materialista. O que o materialismo está dizendo tanto para você? Corra, não pare para pensar sobre nada. Vá para a igreja no domingo e está muito bom. Essa pessoa não tem como ser conselheira. Se ela acha que a vida piedosa dela está reduzida ao domingo. Sua mente é um templo e você precisa cuidar muito bem dela. Cuida de ti mesmo e da doutrina, para que assim possa salvar a ti mesmo e a muitos. Isso foi o que Paulo disse a Timóteo. Cuidar da doutrina, meu irmão, é cuidar do que você crê, é pensar sobre o que você crê. Você precisa ter esse cuidado, é precioso demais. É precioso para você, é precioso para as pessoas. Amém? O conselheiro vive uma vida piedosa. E aqui eu coloquei algumas questões aqui que são mais emergenciais. O conselheiro vive uma vida marcada pelo discernimento antitético. Ele sabe o que é certo e errado. Você sabe o que é certo e errado? Eu não vou ler as passagens ali, porque a gente vai demorar muito, tá bom? Mas você pode anotar. Está dando para enxergar daí as passagens? Tá, né? Primeiro, um crente não deveria ter problema em entender certo e errado. Mas é surpreendente como você vê crente fazer coisas que nem no mundo são feitas. Mas você sabe o que é certo e errado? Vai ter uma pessoa diante de você buscando isso. Você não pode estar com um problema sobre o que é certo e errado. Não tem relativismo no seu coração, não. Tem verdade. Tem objetividade. Tem a lei de Deus. Amém? Dispõe de uma habilidade proverbial. Ou seja, você sabe transmitir sabedoria. Amém? Você entende o dom. Entende? 2 dons são fundamentais para o cristão que exerce o aconselhamento bíblico. Palavra de discernimento e palavra de sabedoria. E esses dons, eles não podem ser interpretados como o movimento pentecostal interpreta. Palavra de sabedoria, aquela pessoa que tem a habilidade de tirar sabedoria prática das Escrituras para oferecer às pessoas e para a própria vida. Palavra de discernimento, alguém que consegue tirar aquele conhecimento das Escrituras que realmente serve para uma perspectiva instrutiva para a vida dele e para a vida das pessoas. Os dons estão aí. Deus não vai trazer nenhuma nova revelação. Mas se esses dons não estão em execução, o que acontece? Um pastor não pode ser pastor, porque ele precisa desses 2 dons para pastorear. Mas o conselheiro também precisa. Esses dons não são só para pastores. Então você precisa saber se esses dons estão aí. Se você é batizado com o Espírito Santo, se você é um cristão regenerado, essas coisas estão aí. Amém? Entende como não é Entende? Eu falei isso aqui da outra vez, vou voltar a falar. Aconselhamento bíblico é mais sobre vida piedosa do que sobre técnica. Quanto mais aplicadas as disciplinas espirituais, quanto mais intensa é a minha vida piedosa, quanto mais íntima é a minha relação com as Escrituras, mais bem preparado eu estou para o aconselhamento bíblico.
dispõe de um caráter cristão consolidado. Ele não tem nenhum problema com a fé. Deus é soberano, Jesus vai voltar para me buscar, Deus não me prometeu ficar rico, nem bonito. E Deus não faz isso, tá? Ou você nasceu bonito ou não nasceu. Estão me entendendo? Então, não estou em crise. Sou crente. Aquilo que a Bíblia diz é verdade. A Bíblia não tem contradição. Em se tratando do nosso contexto, a teologia reformada me traz uma boa base para entender a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida. A pessoa que está lá, ela pode estar nessa condição, você não. Você tem que ser uma pessoa convicta do que é ser um cristão e de como precisa ser a vida cristã. Porque essa pessoa precisa dessas referências lá, e não vai adiantar você interpretar. Uma hora vem à tona o buraco que você está. E a gente não precisa disso no ambiente de aconselhamento, a gente precisa de pessoas convictas da sua fé, que amam a Jesus, que amam o Evangelho, que não está vivendo envolvida em um constante contexto de queda. Amém? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final ali. Possui a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Se você tem dificuldade com pessoas, você não serve para aconselhamento bíblico. E outra, um cristão não devia ter dificuldade em se relacionar com pessoas. A igreja criou isso. Não, eu sou crente, mas eu tenho dificuldade de relacionamento. Ué, você vai viver a eternidade comigo, como é que vai ser isso? Você vai chegar lá e vai olhar para mim, o que esse cara está fazendo aqui com essa barba? Esse alargador, né? O nego já fez isso, já gordinho ali, coitado. Chega o nego e fala assim, esse aí que é o pastor? A gente sofre pra caramba. A gente não atende o padrão, né, estético da parada. Mas a gente não tem problema com isso não, porque a gente entendeu que a gente gosta de gente. E a gente gosta de gente difícil. Crente tem que ser o tipo de gente que gosta de crente difícil. Crente tem que gostar de problema. De resolver problema, na verdade, né? Se você não gosta disso, se você quer se proteger, se você quer se preservar, se você quer ser um covarde, não seja um conselheiro bíblico. Desejo genuíno de ajudar pessoas que carecem de Cristo, que carecem de crescer em Cristo. Você se percebe como uma ferramenta nas mãos de Deus? Não, Deus, é isso. É minha missão. Como a gente precisa de gente assim, igreja. Minha missão. Deus me deu isso, meu Deus me deu essa incumbência, e é isso mesmo. Como é glorioso você se perceber, esse é meu papel no reino de Deus, isso é glorioso. Um senso de identidade, de pertencimento, isso não é só para pastores. Você precisa ter, a igreja não é formada por espectadores. Vir para o culto no domingo não fala que você é crente. Você é crente quando você responde a um chamado. Você recebeu uma vocação. A vocação é a eleição. E você foi eleito para fazer algumas coisas. Você não foi eleito para só esquentar o banco da igreja. Esse utilitarismo, esse comodismo prejudica a igreja. A irmã estava ali me questionando. Pastor, mas como é que faz? A igreja é fechada o dia inteiro sem fazer nada. As pessoas só vêm no domingo ou num culto aí qualquer, mas elas não estão colocando aquilo que os apóstolos fizeram, que Jesus fez, que os mártires fizeram. Elas vêm para a igreja no domingo e o pastor que faça o show. O pastor tem que estar aqui de tanga para tentar te convencer de alguma coisa. Não, meu irmão. Toda a igreja está apta ao aconselhamento. Se você é batizado com o Espírito Santo, se você é regenerado, se você é justificado, se você crê na palavra, você está apto ao aconselhamento. Se aperfeiçoe. Amém? Não vive uma vida de pecado cotidiano. Ou seja, ali em Mateus 7, né? Você não está querendo tirar o argueiro, o cisco no olho do outro com o argueiro no seu. Como é que eu estou aqui envolvido em pornografia e estou querendo aconselhar o cara que está com pornografia? No mínimo, isso aí vai dar uma besteira. Isso aí não vai chegar a um bom fim. Como é que está a sua vida? Antes de você entrar no meio de aconselhamento, tenha uma conversa clara com Deus. Senhor, ainda não é o momento, porque eu tenho que tratar algumas coisas. Não é que você tem que estar perfeito. O conselheiro não é a divindade, assim como o pastor não é. Mas eu não posso estar aqui
com o mínimo do que um homem de Deus deveria apresentar. Amém? Primeiro porque vocês não confiariam. Já é difícil confiar, né? Não ajuda. A lata não ajuda. Mas com a graça de Deus e um testemunho, aí é outra coisa. Uma vida vivida de maneira íntegra. Amém? Entendam, a sua mente é um templo. Você não tem tempo para Netflix. Você não tem tempo para distração. A distração é pecado. Dr. Russell Shedd, que vocês tiveram uma relação assim muito profunda, foi quem ensinou isso. O dia que ele falou, que eu ouvi ele falando isso, eu quase tremi na base. Mas um homem e uma mulher que está sempre querendo se distrair, sabe o que ela está querendo dizer? Deus, agora não. Agora sou eu. Agora eu sou Deus. Não é que você não possa ter lazer. Mas como é que é esse seu lazer? Esse lazer edifica? Você está com a sua família, comendo aquela macarronada, os filhos na mesa. Pai, vamos aqui assistir um filme, vamos aqui assistir um futebol. Beleza. Não estou falando que essas coisas sejam um pecado. Mas essas coisas elas têm o devido momento. E elas não podem ser maiores do que a forma como a minha mente funciona. E o objetivo pelo qual Deus me capacitou com o Espírito Santo para que ela se torne uma ferramenta útil de fato. Então, vou ter que ler bastante, vou ter que orar bastante. Tudo isso aqui tem que ser numa intensidade que corresponda à função de conselheiro. Pergunta para esse bicho quantos livros ele já leu esse ano. Aquele gordinho ali, ó. Vamos lá. Então, nós entendemos aqui aonde o problema começa e o que o conselheiro vai precisar para encarar o problema. Amém? Vamos então partir para a suficiência das Escrituras. Eu não sei o que eu fiz aqui. Então, como nós vimos ali, o que nós temos aqui nesse quadro? Geralmente, a gente está pensando de acordo com esse quadro aqui. O que a gente está acreditando? Que a sociologia não vê o homem sozinho como... Não vê o homem sozinho como homem. Ou seja, o homem não pode estar sozinho, isso não faz bem ao homem. Mas é a sociologia que está dizendo isso? É a sociologia que está dizendo isso? Lembra do que eu falei? A origem da filosofia, a origem do conhecimento. Onde é que essa pergunta foi feita antes? Onde ela está sendo respondida da necessidade do homem de uma companhia? Na Bíblia. Não é a sociologia que está dizendo isso. Isso não é uma conclusão na humanidade, porque a sociologia disse. Mas as pessoas, elas vão para a faculdade e quando chega lá, elas ouvem isso, elas, não, é isso mesmo. Dizendo que é crente. Não, cara, não é a sociologia que está dizendo isso, não. Deus disse que não era bom que o homem não estivesse só. Amém? Outra coisa. A psicologia vê o homem como um ser autoconsciente. Não, quem tem consciência, quem leva o homem à consciência de que ele é um ser, de que ele é um indivíduo, é Deus, dando a ele um senso de identidade, dando a ele uma missão, dando a ele a sua própria semelhança. Não é isso? Ou então é a psicologia que está dizendo que o homem tem autoconsciência, porque a psicologia está falando isso? Não. A filosofia define o homem como um ser moral, irracional, como definia Hegel. Ou seja, é a filosofia que está dizendo que o homem pensa? Não, o homem está lá se relacionando com o homem e respondendo, com Deus e respondendo. O homem cria, o homem recebe um mandato cultural, quer criar cultura, quer criar leis, quer criar instrumentos, ferramentas, tecnologia.
Não é Hegel que faz essa afirmação. Quem faz essa afirmação é a Escritura. Amém? Então, para a teologia, o homem pode ser espiritual e se distingue de toda a criação. Beleza, a gente admite isso, é claro. Mas todas essas respostas que foram dadas aqui, elas são de ordem teológica. Elas não são as ciências sociais que respondem essas questões. Quem responde essas questões é a Escritura. E por que eu estou falando isso aqui? Justamente para deixar claro o quanto a Escritura é de fato suficiente. É lá que estão as respostas. Amém? E para isso a gente precisa desse quadro aí. Para entender como isso vai ser feito. Mas o que aconteceu aqui? Não, está tranquilo aqui. Ué, não quer mudar por quê? O senhor tinha editado o PowerPoint? Aham. Aí eu acho que está a sua apresentação do PowerPoint antigo. Eu acho que tem que encerrar e abrir a apresentação dos slides do conversa. Da onde está dele? Eu vejo o senhor. Analfabeto virtual é idosa, né? Mas acho que o problema está lá no PC, não? Aqui, ó. Aí. Foi. Aí eu iniciei esse aqui. Aí. Beleza. Está dando para enxergar aí, né? Então, essa pirâmide aí, o que ela vai mostrar para nós? Que tem um processo do qual eu tenho que ter em mente, da minha relação com a prática, com as Escrituras, que eu tenho que ter em mente para poder executar o aconselhamento bíblico. Não é só ter uma Bíblia na mão. Na verdade, algumas pessoas com a Bíblia na mão, na história da igreja, foram um problema. Né? É claro que ela precisa ser acessível, mas as pessoas têm um senso de responsabilidade com o que estão fazendo. Então, aconselhamento bíblico, pregação, não pode ser feito de qualquer forma. Amém? Então, primeira coisa que a gente vai considerar ali, na base da pirâmide, é o cânon, ou seja, o livro em si. Eu conheço esse livro? Eu sei como ele foi escrito, eu sei qual é o propósito dele, eu entendo como ele funciona. Uma coisa é um leitor desavisado ler a Bíblia. Outra coisa é um conselheiro. É a ferramenta de trabalho dele. E ele não pode contar com perspectivas subjetivas para poder fazer esse trabalho. Ele tem que entender o que a Bíblia está falando. Amém? Ele não pode chegar lá e não saber interpretar um texto. E outra, tiveram homens que fizeram isso por nós, e nós devemos considerar o trabalho desses homens. Uma igreja, como majoritariamente a gente conhece, que desconsidera o trabalho dos reformadores, o trabalho de teólogos que nos deram boas ferramentas para que nós pudéssemos chegar às melhores conclusões, não pode ser negligenciado. Então, esse negócio de você chegar para pregar, aí o cara... vai ser isso aqui. Tem uma palavra aqui, meu irmão, isso não existe. Isso é ignorância. Não existe improviso nem na pregação, nem no aconselhamento. Ou você se dedica ou você não faz. Você não vai colocar o risco, a vida de uma pessoa em risco, porque você não sabe interpretar a Bíblia, pelo amor de Deus. Porque isso já aconteceu. Eu não posso ser irresponsável. Se eu não quero me dar o trabalho de ser alguém que vai ter uma relação íntima com a Escritura, então nem começo. Porque precisa ter responsabilidade. Nós estamos tratando da palavra de Deus e da vida das pessoas. Então, antes de eu pensar em aconselhamento, cara, eu sei o que esse livro representa. Eu sei como me relacionar com ele. Eu conheço ele. Então, a relação com o cânon, como ele funciona. Cânon, a gente está falando na régua. A Bíblia não tem adendos, a Bíblia não tem complemento, a Bíblia é a Bíblia explica a própria Bíblia. E para isso eu vou precisar de hermenêutica ou hermeneia. Hermes, o deus grego, trazia mensagens do Olimpo para os homens. E é daí que vem a palavra interpretação.
Amém? Então, preciso saber interpretar um texto. Pastor, eu não tenho formação teológica, eu não tive um curso de hermenêutica. Compre dicionários bíblicos, compre comentários bíblicos, e você, nessa igreja aqui pelo menos, e lá na Candanga, esse não seria um problema. Amém? Então, entenda. Você realmente entende que você tem uma missão? Você já entendeu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Ser cristão não é você ter um meio para criar seus filhos e cuidar do seu casamento e tá bom. Isso não é evangelho, não. Evangelho é, eu fui salvo para viver de uma maneira, e a maneira como eu vivo é uma ferramenta para que outros possam conhecer a Jesus. Isso é ser crente. E o aconselhamento hoje me parece, digamos assim, um caminho muito significativo e necessário. Amém? Aí, ó. Aqui não seria o problema. Lá, a gente vai lá. Amém? Não vamos, mano? Vamos ou não vamos lá? Se for necessário, a gente vai lá. É necessário. Nós vamos. Amém? Vamos ficar craque em Bíblia. Amém? Outra questão é a exegese, não exegese. Exegese. O que o texto está querendo dizer, o que as palavras querem dizer. Por que aquelas palavras estão lá? Esse dia eu fiz uma exposição sobre uma palavra na igreja, sobre o pax lugumina, seja homem. E aí eu falei muito sobre isso lá, porque essa palavra, ela tem um significado bíblico muito forte, muito presente na Septuaginta. Mas aqui eu estou falando, eu tenho conhecimento da tradução, eu sei onde ela foi usada, e às vezes esse conhecimento vai fazer muita diferença no ambiente de aconselhamento bíblico. Na pregação não tem o que dizer. Mas entenda, o que é o aconselhamento bíblico? É a pregação particular do Evangelho. E se um homem não está disposto a pregar o Evangelho para uma pessoa, ele não deveria estar aqui. Se ele só quer pregar para a multidão, ele não presta para ser pastor, porque pastor não é palestrante. Pastor cuida de gente, em grande escala, em média escala, que é um médio grupo, e de maneira particular, pessoa a pessoa. E é isso que um pastor faz. Amém? Mas essa não é só a demanda do pastor, essa é a demanda de todo crente. Então, cânon, hermenêutica, exegese, teologia bíblica. O que o texto está querendo dizer? Para onde essa narrativa está caminhando? O que tem por trás de cada um desses textos? O que essa história quer dizer? Por exemplo, como é que eu faço para chegar a uma determinada doutrina? Como é que eu vou chegar à conclusão que a Trindade é uma doutrina cristã? A palavra não está lá. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entender na narrativa como é que os pais da igreja chegaram à doutrina da Trindade. Como é que você vai falar para a pessoa, por exemplo, sobre o fato de que ela é totalmente depravada e que, por isso, ela labuta com tanta dificuldade em relação a uma determinada prática? A palavra total, o termo total depravação não está lá na Bíblia. Mas como é que eu faço para explicar para essa pessoa esse conceito? Teologia bíblica. Eu vou passar de texto a texto, está aqui, está confirmado, é isso mesmo, a Bíblia está falando isso. É por isso que a gente crê dessa maneira. Qual o maior erro de algumas pessoas? Ela compra um livro de teologia sistemática e ela acredita que sabe as doutrinas. Não, mas aí ela pode estar correndo o risco de comprar um falso viés teológico. Primeiro é teologia bíblica, depois teologia sistemática. Porque aí eu sei, não, eu vi na Bíblia que essa doutrina realmente está lá. O texto está me dizendo isso. Eu não fui convencido por um aspecto meramente sistemático. Lá já está pronto e é indispensável. Só que lá já está explicado. Mas eu preciso desse trabalho de ir para a Bíblia e descobrir isso, entender como isso funciona. Amém? Então, muitas vezes, quando você estiver no ambiente de aconselhamento bíblico, se você não souber como chegar a uma determinada conclusão para explicar uma doutrina para uma pessoa, só trazer o negócio lá pronto, não vai fazer sentido para ela. Você está trabalhando com uma pessoa que está com dificuldade cognitiva. Não é o caso de uma pessoa que a irmã Luzia está aconselhando, a pessoa não tem muita percepção, ela tem dificuldade de compreensão das mais profundas. Então, você vai ter que fazer esse trabalho.
Às vezes a pessoa está vivendo uma determinada situação porque ela não entende como a realidade da fé funciona biblicamente. Ela só está ligada a questões do que ela sente, do que ela vê, do que ela supostamente vê. E se você não tiver esse conhecimento, você vai fracassar. Outra coisa é a própria teologia sistemática. Você entende ordenadamente as doutrinas cristãs. E diante dessas você não pode ter dúvida. Você precisa crer do jeito que a Escritura ensina e do jeito que a teologia apresenta. Eu não posso negligenciar uma ferramenta teológica só porque eu sou orgulhoso. Porque, no fim das contas, a gente tem uma igreja majoritariamente que rejeita a teologia por orgulho. Porque ela se diz espiritual, mas, na verdade, ela é materialista e empirista. Ela só está relacionando a fé ao que ela sente e ao que ela pode tocar. Se tira isso dela, a Bíblia não é o suficiente. Mas a Bíblia é suficiente. E por último, teologia prática, que já é o exercício do aconselhamento. Nesse sentido, é claro, né? Você conseguir pegar todo esse arcabouço e trazer para o aspecto prático. Então, quando a gente está falando de suficiência das Escrituras, a gente não pode descartar a prática desses aspectos que nós colocamos aqui. Eu estou acelerando aqui, meus irmãos, para a gente ganhar tempo, tá bom? Teologia bíblica é o que se ensina sobre o que a Bíblia ensina sobre qualquer tópico, como eu coloquei. Ou seja, para a gente falar sobre salvação, eu vou ter que vasculhar as Escrituras para entender em toda a Bíblia como é que chegaram a essa conclusão de que, por exemplo, como é que eu sou salvo por Jesus? Onde é que está falando sobre Jesus pela primeira vez na Bíblia? Onde é que é? Fala não, André. Aonde? Gênesis onde? Não. Ele está lá, mas não está falando dele. Gênesis 3,15. É a primeira vez que é falado de que virá um que esmagará a cabeça da serpente. É o que a gente chama de proto-evangelho. Então, quando você vai explicar para a pessoa está lá cheia de dúvida, eu não sei se esse negócio de Jesus, porque eu só sofro. Não, filha, está aqui, está prometido. Ó, desde Gênesis 3,15, o remédio está dito qual seria. E aí você ganha terreno. Pastor, eu não posso aconselhar uma pessoa descrente? Não, mas você pode evangelizar, inclusive usando ferramentas do aconselhamento bíblico. Amém? Mas a gente precisa de tempo só para isso. E pode ser que você tenha um resultado surpreendente. Eu tenho, assim, na minha história, assim, resultados onde, no ambiente de evangelismo, eu usei aconselhamento. Ferramentas do aconselhamento. E o resultado foi surpreendente. Amém? Cosmovisão de um conselho bíblico é sempre teológico. Ele não importa a sua opinião, não tem sua opinião. Ah, meu irmão, minha opinião... Não existe isso em aconselhamento. Está escrito. A palavra diz isso. Não existe sua opinião no aconselhamento. Amém? Aconselhamento é teologia prática por excelência. Eu diria que o aconselhamento bíblico, dentro a prática, a teologia prática, de tudo que a gente... atendimento aos necessitados, a pregação do evangelho, evangelismo, mas o aconselhamento é quando você consegue tirar a teologia daquele ambiente acadêmico que parece assim inacessível, obscuro, e você vai ver um resultado. Entende? Uma doutrina explicada pode tirar a pessoa de um ambiente de loucura. Uma doutrina explicada. Biblicamente explicada, tira a pessoa do ambiente de confusão interna. Sabe, você vê a pessoa assim, caramba! É maravilhoso quando você vê esse resultado na vida das pessoas. É incrível. Nada paga. Às vezes daqui do púlpito a gente até percebe isso em algum momento, mas lá é você e uma pessoa. Não tem como não perceber que a mente da pessoa se abriu. É glorioso. Amém? Então entenda. No ambiente de aconselhamento bíblico, nós que aconselhamos temos a possibilidade de ver hoje aquilo que muitos crentes não veem. Cura acontecendo. Não é não, meu irmão?
Meus irmãos, como é maravilhoso. Uma pessoa destroçada pelas drogas, uma pessoa destroçada pela depressão, e você vê simplesmente a pessoa vivendo. É maravilhoso. Você vê o poder do Evangelho atuando, sabe, de maneira poderosa sobre a vida das pessoas. E você sabia que não foi você, mas que você teve a graça de participar daquilo. Amém? Então, estou aqui explicando para vocês o porquê a suficiência das Escrituras é de fato confiável fazer essa afirmação. Amém? Primeiro, eu expliquei lá que os contextos das ciências sociais, embora eles sejam apresentados, eles são falaciosos. Quem está fazendo isso é a Escritura. Quem está respondendo as perguntas sempre é a Bíblia. Amém? Outra aqui que a gente tem que ter em mente. Pensando nessa perspectiva da cosmovisão, qual a conclusão? Obrigado, filho. O que a gente vai perceber? Que a Bíblia responde às perguntas últimas da vida. Amém? A Bíblia, a gente pode dizer que o Evangelho também pode ser considerado, o cristianismo pode ser considerado um sistema filosófico? Existe filosofia cristã? Existe, claro, tem uma sabedoria na fé, e a gente chama isso também de filosofia, né? Uma busca. Tem essa pergunta, mas como é que tudo surgiu? Por que eu sou assim? Aonde eu vou recorrer para responder essa pergunta ali naquele quadro? Criação. Queda. Não, você se tornou isso mesmo. Isso tem uma origem. Vamos lá, por exemplo, quantas vezes eu já tive essa situação? Meu filho morreu, pastor. Por que meu filho morreu? Como é difícil responder essa pergunta, meu irmão. Mas de onde eu vou tirar minha resposta? Não, filho, o homem morre mesmo. O homem morrer é a prova de que Deus existe. Porque Deus disse que isso aconteceria por conta do pecado. Mas isso é aconselhamento bíblico, isso é o mais profundo aconselhamento. E hoje essa pessoa, inclusive, está restaurada da depressão que ela tinha por conta da morte do filho. Mas essa foi a resposta que eu trouxe para ela inicialmente. Amorosamente, carinhosamente, misericordiosamente, mas a verdade. As pessoas morrem mesmo, filha. E Deus tem o direito de fazer isso. Não é o diabo que mata as pessoas. O diabo mata as pessoas? Hã? Quem é o anjo da morte? Deus é o anjo da morte. Deus tem um domínio sobre a vida e a morte, Ele que fere. Lê lá em Deuteronômio 32, 39. Ele que mata e Ele que dá a vida, Ele que fere e Ele que cura. E ninguém escapará das suas mãos. 32, 39. A verdade. Mas as pessoas estão aí crendo que o diabo está tirando as vidas das pessoas. Enfim, a narrativa bíblica responde consistentemente às 4 perguntas fundamentais acerca da natureza de Deus. Onde nós estamos, qual é a natureza do mundo em que vivemos, quem nós somos, qual é a natureza essencial dos seres humanos, qual é a natureza essencial dos seres humanos. Vamos aqui ler de novo. Onde nós estamos? No mundo caído. Qual a natureza do mundo em que vivemos? Também caída. Quem nós somos? Homens caídos. Semelhança de Deus, porém homem caído. Qual é a natureza essencial dos seres humanos? O homem tanto é na semelhança de Deus, como é também um ser caído. E esse aspecto é fundamental para a gente entender como ajudar as pessoas. Amém?
Porque qual a pergunta mais essencial das pessoas? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu não estou dando conta? Por quê? E a pergunta mais essencial é em função da sua condição de ser caído. Por quê? Deus tem sentimentos e emoções? Nós somos semelhança de Deus, que tem sentimentos e emoções? Então, Deus ama? Deus odeia? Deus odeia. Agora, Deus exerce esses seus sentimentos de que perspectiva? Diante daquilo que define suas perfeições. O ódio de Deus não é um ódio carregado de maldade, mas carregado de juízo. Não é isso? O nosso ódio não. O nosso ódio está sempre envolvido em justiça própria, orgulho, enfim. O que a gente percebe aqui? Que desde a queda nós perdemos aquela capacidade natural de dar as devidas respostas emocionais que nós deveríamos dar, nós daríamos sem os efeitos da queda. Por quê? Não sou semelhança de Deus? Deus compartilhou comigo esses atributos, essa capacidade de sentir, Deus compartilhou comigo. Só que o pecado roubou de mim a capacidade de responder isso adequadamente. Agora, olha só que interessante, o que vai dizer em 2 Pedro, a partir do 4, que diz lá que a piedade associada com a tenacidade, vai depender da tradução, com a fé, com o domínio próprio, com a caridade, com o amor, essas coisas somadas, elas vão te fazer produtivo no reino de Deus. Lá em Gálatas 5:21 vai dizer que paciência, longanimidade, domínio próprio. O que isso quer dizer? Que por meio da regeneração, o crente tem esses recursos espirituais para que essas respostas emocionais, essas coisas estão relacionadas a que área da nossa vida? Domínio próprio, paciência. Obrigado, filho. Agora trouxeram água. Quando essas coisas estão lá, em função da operação do Espírito Santo, eu recorro a elas para poder responder emocionalmente, de maneira coerente com o ser regenerado que eu sou. Então, por isso que a psicologia, a psiquiatria não pode resolver o problema, porque ela não tem esses recursos para oferecer às pessoas. Essas coisas só são dadas aos cristãos. A irmã me fez uma pergunta ali fora, como é que a gente vai ajudar essas pessoas aí fora, pastor? Eu tenho uma escola com 1.200 alunos. Não tem como resolver o problema se eles não aceitarem Jesus. Não tem. Isso que a psiquiatria diz, que quem aqui assiste, eu falei da outra vez, né, o programa lá do Brasil Paralelo. Eles não têm mais como, eles não sabem mais o que fazer, os psiquiatras. Eles não sabem mais o que fazer, não têm o que fazer. Porque a única coisa capaz de resolver esse problema chama-se santificação. Santificação não é obedecer regras. Onde é que começa a santificação? Em obedecer regra? Não, para você obedecer regra tem que mudar sua mente. Para você entender, não, isso aqui eu tenho que obedecer. Não é isso? Mas as pessoas querem levar as pessoas a obedecerem regras para mudar o comportamento delas, isso não vai acontecer. Então, a pessoa chega na igreja, eu tenho um problema de depressão. Pode me ajudar, pastor? Não. Eu não posso ajudar você a resolver o seu problema de depressão. Eu só posso resolver o seu problema essencial. Qual? Você precisa ser regenerado. Como é que é isso? Você precisa se tornar um cristão. Então, se eu me tornar cristão, resolvo o problema de depressão? Não. Você não se torna cristão para resolver o seu problema de depressão. Você se resolve o seu problema de depressão quando você descobre que você é o culpado. Que você é o vilão. Que você carrega maldade em você, você precisa se arrepender. Aí você resolve todos os problemas. Entenderam? Então, o fato da pessoa só querer resolver um problema pontual desse, não vai ajudá-la. Não vai ajudá-la. Ou ela compra todo o pacote do Evangelho, não tem como ajudá-la. E por isso que a gente vai ver um número agigantado de pessoas na igreja sem conseguir ter esse problema resolvido. Por quê? Porque ela quer esse problema resolvido, mas ela não quer o Evangelho. Ela não quer o Evangelho. Ela relativiza, ela quer resolver um problema pontual. É igual eu falei para vocês ali fora, né? O cara quer resolver o problema da droga, mas ele não quer uma mudança de natureza.
E a gente não pode oferecer para as pessoas uma alternativa. Como eu falei aqui, aquele casal, né? Não, tem que ter uma alternativa. Não, não tem alternativa. Não tem uma alternativa para resolver o problema do coração humano. O que a gente leu em Marcos 7,21? Onde é que está o problema? No coração do homem. E se o coração do homem não é transformado, essa fonte de maldade que é o coração do homem, essa fábrica de ídolos, ela tem que ser destruída e refeita. Se isso não acontece, não existe uma solução. Então, essa alternativa que as pessoas querem criar com a psicologia e com a psiquiatria, ela é falaciosa, ela não resolve o problema. Porque esse problema é um problema espiritual. Esse é um problema espiritual. Ah, pastor, não, a gente está falando de questões físicas. Mas a maioria delas não estão no escopo do aspecto biológico. A maioria delas. Você não vai ter uma radiografia lá da sua mente, onde um órgão na sua mente está te fazendo ansioso. Não vai existir isso. Mas vende-se essa hipótese, e ela contradiz as Escrituras. Se a Escritura é o suficiente, está aqui, um script determinado para mim, pelo qual eu determino a maneira com a qual a minha mente funciona e de onde eu estou tirando as respostas. Qual é a natureza essencial do ser humano? Caído, porém semelhança de Deus. O que há de errado? O homem pecou e por isso vive as consequências da sua queda e de estar no mundo caído. Porque o mundo e a minha vida estão de pontas cabeça, de cabeça para baixo. É claro, essa pessoa tomou decisões horríveis, baseada na sua própria pecaminosidade, baseada na sua idolatria, baseada na sua distância de Deus. E quando essas coisas são corrigidas, há uma possibilidade clara de cura. Amém? Qual o remédio? Jesus é o remédio. Amém? Como esses problemas podem ser resolvidos? Arrependimento, perdão, coisas que você vai ver lá no ambiente psicologizado. Eles não negam isso. Nesse ponto eu posso concordar com eles. Então, pastor, você discorda sempre de um psicólogo? Não. Eu concordo com um psicólogo quando ele concorda com Deus. Mas isso não dá o direito dele de criar uma psicologia cristã. Não, é verdade porque é verdade de Deus, é verdade porque está na Bíblia, não porque ele está falando. Entenderam? Talvez é muito importante e relevante escutar. Você, em uma das suas respostas, você falou, olha, não se aconselha, o aconselhamento é para o cristão. E aí você já explicou que sem Jesus não dá para aconselhar biblicamente.